Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui neste canal para estudarmos juntos um livro extraordinário da Bíblia, o livro de Daniel. Suas profecias e também suas experiências e o que isto quer dizer para nós, o que significa para nós e como isto pode nos ajudar em nossa carreira espiritual. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com a sede na Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, região metropolitana de Belém do Pará. O livro de Daniel é um livro pequeno, relativamente pequeno, são apenas 12 capítulos, mas de uma profundidade que tem desafiado os estudiosos no decorrer dos séculos. Isto já nos adverte quanto a afirmações dogmáticas, a sermos os donos absolutos em nossas afirmações. Então devemos manter a nossa humildade, o coração aberto e especialmente pedir a Deus a iluminação do seu Espírito para compreender esta mensagem tão importante. Antes de entrarmos definitivamente no estudo da palavra, no estudo do livro de Daniel, vamos orar a Deus e pedir a sua bênção para este estudo. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua santa palavra. Reconhecemos a nossa pequenez diante da tua revelação e suplicamos que o teu Espírito nos guie, a nós aqui e também aqueles que assistirem, para compreendermos as tuas verdades e que estas verdades possam iluminar a nossa vida e dar-nos a certeza de que necessitamos para prosseguir fiéis, como Daniel e seus companheiros, até o dia da volta do Senhor. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós afirmamos, o livro de Daniel é um livro relativamente curto, 12 capítulos apenas. Ele tem uma divisão que os estudiosos reconhecem, básica, ele é dividido em narrativa e profecias. Ele é escrito em duas línguas. Ele começa em hebraico e depois, quando chega no capítulo 2, a partir do verso 4, você tem uma mudança da língua para o aramaico que permanece até o final do capítulo 7. E no capítulo 8 retorna para o hebraico e assim segue até o fim. Então essa é também uma divisão que você encontra no livro de Daniel. Então você tem história, são as narrativas sobre a vida de Daniel e seus companheiros ali em Babilônia, no 6º século antes de Cristo. Eles ali estavam como cativos, nós veremos isso no decorrer das lições. E depois nós temos então as revelações, as profecias. O autor do nosso guia de estudo para este trimestre é o Dr. Elias Brasil de Souza. Aqui você tem o guia de estudo, ele foi publicado pela nossa editora, a Casa Publicadora Brasileira. Você pode acessar o site que aparece aí no seu vídeo e saberá então como adquirir este guia de estudo. Além deste guia de estudo, o Dr. Elias ele escreveu este material complementar. Aqui você tem um pouco mais de informações sobre os temas abordados durante este trimestre. São 13 lições e então você tem esse livro com 13 capítulos e você vai se beneficiar muito da leitura deste material. A Casa Publicadora Brasileira também publicou este livro de Jacques Ducan, Segredos de Daniel. É uma publicação recente, é um material também muito bom
e você pode acessar o site e também adquirir esse material para você continuar estudando e aprofundando seus conhecimentos. Além desses materiais produzidos pela CTB, nós temos a editora do Centro Universitário Adventista de São Paulo, a Unespress, que você vê aí também o link onde você acessa e você pode encontrar esse material. Neste caso aqui, publicado pela autoria do Dr. William Shea, e aborda temas em Daniel. Há uma outra publicação da Unespress sobre alguns temas em Daniel que você vai encontrar no site e poderá lhe beneficiar muito também o estudo desse material. Ok, vamos então entender algumas pequenas coisas, porque às vezes as pessoas perguntam qual é a importância do livro de Daniel. Bom, o livro de Daniel ele é importante não apenas pelas suas profecias, ele é importante porque ele transmite lições espirituais extraordinárias para os cristãos que vivem especialmente em lugares onde a perseguição, a opressão, a falta da liberdade religiosa os afeta. No caso de Daniel e seus companheiros, eles estavam em Babilônia. Babilônia tinha ali o seu sistema, tinha a sua religião, tinha o seu panteão de deuses. Na realidade, um estudioso disse que Babilônia era uma sociedade polidemônica. Tantos eram os deuses. Na realidade, centenas e centenas e passava dos milhares. E tudo isso estava ali. E poderia afetar a vida destes jovens que estavam ali em Babilônia. Mas eles tomaram a decisão de permanecer fiéis. E nós, quando somos desafiados, podemos seguir o exemplo dado por eles e também permanecer fiéis a Deus. Nós veremos isso um pouco mais aprofundadamente na próxima lição que nós estudarmos. Mas o livro de Daniel também é importante por algumas informações históricas que ele nos apresenta. Nós temos ali, cada capítulo do livro de Daniel inicia com uma referência a algum rei. No caso, nós começamos no capítulo 1 com a referência ao rei Nabucodonosor, também ao rei de Judá. Depois, no capítulo 2, volta Nabucodonosor, capítulo 3, Nabucodonosor, capítulo 4, Nabucodonosor. Já no capítulo 5, nós encontramos Belsazar. Belsazar, que foi, junto com seu pai, Nabonido, o último rei de Babilônia. Nabonido, o rei, Belsazar, corregente com seu pai. E então nós encontramos o fim do Império Babilônico. Depois, no capítulo 6, nós encontramos Dario, o Medo, que não deve ser confundido com Dario, o Grande. Depois, no capítulo 7, retorna Belsazar. E no capítulo 8 também Belsazar. No capítulo 9, nós voltamos a encontrar Dario, o Medo. Quando chegamos no capítulo 10, nós já temos aqui a referência a Ciro, Ciro o Grande. E depois, quando chegamos já no capítulo 11, nós temos referências aí a outros reis que viriam, na realidade, uma sequência de reis. Mas o capítulo 12 não apresenta nenhum rei terreno. O capítulo 12 apresenta Miguel. E Miguel, então, se levanta. É o defensor dos filhos de Deus. É o defensor dos fiéis. E Miguel se levanta, então, para colocar um fim, para dar um ponto final à história tal qual a conhecemos. E, então, iniciar uma nova fase que nós conhecemos como a eternidade. Então, estes são dados que nós precisamos levar em consideração quando estudamos o livro de Daniel. Mas há algumas outras coisas que o livro de Daniel ele apresenta, ele destaca, e isso também é muito importante. Por exemplo, a absoluta soberania de Deus, que controla todos os poderes terrenos e revela de uma maneira notável a verdadeira filosofia da história. Nós temos também um outro elemento teológico no livro de Daniel, que é a guia providencial de Deus, suas intervenções miraculosas, a sua presciência, a sua onipotência, e neste caso agindo em favor dos cativos hebreus para o cumprimento dos propósitos de Deus em favor de seus servos. Nós temos também no livro de Daniel o juízo cósmico, escatológico das nações. Esse é um tema extremamente importante que está ausente nos demais livros do Antigo Testamento. E como consequência desse juízo cósmico, desse juízo escatológico, então, nós temos o estabelecimento do reino celestial. Nós temos aqui também no livro de Daniel o grande conflito entre Cristo e Satanás, que se expressa no conflito entre os reinos deste mundo contra os santos e de Babilônia contra Jerusalém. Nós temos também a identificação de um poder que é simbolizado por um chifre pequeno. Esse é um poder político-religioso que tenta usurpar as prerrogativas
do príncipe do santuário celestial que nós encontramos no capítulo 8. Nós temos também aqui no livro de Daniel o programa divino para a solução do pecado mediante o sacrifício do Messias. Isso nós encontramos no capítulo 9, nos versos 24 até 27. E finalmente nós temos a vitória final dos santos, que é simbolizada pela ressurreição. Então, como disse o Dr. Elias Brasil, embora o livro de Daniel comece nas cinzas do cativeiro babilônico, ele termina na glória da ressurreição e a participação dos santos agora no reino eterno de Deus. Então, Daniel é como a introdução do programa escatológico de Deus. É a atuação de Deus na história que caminha para um clímax. Este clímax é quando Deus irá estabelecer neste mundo o seu reino celestial. Então, estudar o livro de Daniel nos ajuda a compreender em que momento nós estamos vivendo, o ponto em que estamos na história e neste programa de Deus aquilo que falta ser cumprido. De fato, a única coisa que falta ser cumprida neste programa de Deus é a volta de Jesus. Tudo mais já aconteceu e está acontecendo. Então nós somos chamados a refletir nessas verdades e nos preparar espiritualmente para este momento extraordinário, quando Cristo voltará a este mundo, para buscar os seus fiéis e estabelecer o seu reino eterno. E todos nós somos convidados a ser cidadãos do reino de Cristo. Passando para o nosso guia de estudos, nós destacamos um aspecto aqui muito importante, que é destacado pelo autor da lição, que Cristo, ele é o centro do livro de Daniel. Nós podemos nos perder nos detalhes proféticos e deixar de ver a Jesus Cristo, que é o centro do livro. Veja, por exemplo, na profecia do capítulo 2, nós temos ali a referência aos reinos deste mundo, mas quando termina o capítulo 2, nós vemos uma referência à pedra, que simboliza o reino de Cristo que será estabelecido e colocará um fim à história deste mundo, tal qual nós a conhecemos. Quando nós passamos para o capítulo 3, nós vemos ali os jovens hebreus que são lançados na fornalha ardente, e Nabucodonosor, ele tem uma visão de alguém diferente dos três que foram lançados. Ele vê um quarto personagem. Este quarto personagem ele identifica como um filho de Deus, que é uma forma semítica de dizer que ali estava alguém que era de origem divina. E era Jesus Cristo que estava com os seus fiéis ali na fornalha de fogo. Quando você chega no capítulo 6, que é a contraparte do capítulo 3, Daniel é lançado na cova dos leões. E um anjo é enviado para fechar a boca dos leões. E alguns estudiosos entendem que este anjo é Jesus Cristo. No capítulo 7 você encontra Jesus, é o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem que assume o reino. Então, o retrato de Jesus aqui no capítulo 7 é o rei deste reino eterno que você e eu somos convidados a fazer parte. No capítulo 8, Jesus é o príncipe do santuário celestial. Jesus é o sumo sacerdote do santuário celestial. É aquele que intercede por você e por mim. É aquele que nos ajuda em nossas lutas, em nossas batalhas espirituais neste mundo. No capítulo 9, nós encontramos uma profecia extraordinária, a profecia das 70 semanas, que apontava para a vinda do Messias. E se cumpriu exatamente. Jesus veio o batismo do Messias e, especialmente, a morte do Messias. E as atividades que o Messias iria realizar em favor do seu povo, a morte vicária do Messias. E é através do sangue de Jesus, da cruz de Cristo, que nós temos o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Quando nós passamos para os capítulos 10 a 12, nós encontramos a figura de Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus. E Miguel ele aparece num contexto especial de batalha. E sempre que Miguel aparece num contexto de batalha, a vitória é assegurada. E então, Miguel aparece aqui, neste momento especial do tempo do fim, para assegurar aos seus filhos a vitória final e conduzir então os fiéis para o reino eterno que ele virá estabelecer. Então, nós precisamos manter sempre isso em mente, apesar de todos os detalhes proféticos que às vezes nós não compreendemos também. Nós temos estas informações acerca da pessoa de Jesus Cristo, que ocupa sempre o centro da profecia. Isso nós precisamos manter em mente. Agora, avançando um pouco mais em nosso estudo, vamos falar sobre a estrutura do livro de Daniel.
O estudo de uma estrutura literária não é um exercício acadêmico sem qualquer sentido. Pelo contrário, quando nós entendemos a forma como é estruturada literariamente uma determinada porção da escritura, nós conseguimos entender qual é a ênfase que o autor bíblico pretende dar. E uma coisa que se destaca no livro de Daniel, embora nós já tenhamos mencionado que você tem duas porções óbvias, que é história e profecia, uma seção histórica e uma seção profética, embora na seção histórica você encontre profecia, na seção profética você encontre também história, nós temos uma estrutura que é chamada de paralelismo concêntrico. É uma forma do pensamento hebreu de se expressar e chamar a atenção do leitor para aquilo que se pretende dar ênfase. Então, quando você olha para os primeiros capítulos do livro de Daniel, uma coisa que você percebe assim, mesmo numa leitura superficial, é que o livro de Daniel ele não foi escrito em ordem cronológica. Veja, no final do capítulo 5, nós somos informados de que Belsazar foi morto. E então, no capítulo 6, nós somos apresentados a Dario o Medo, que está reinando sobre Babilônia. Mas no capítulo 7, em vez de avançarmos com Dario ou então com Ciro, que seria da Pérsia, nós encontramos o quê? Um retorno a Belsazar. Belsazar que foi morto no final do capítulo 5, e quando você chega no capítulo 8, aí está novamente Belsazar. Então você percebe, não está estruturado em ordem cronológica, está estruturado em ordem temática. E o que é que nós encontramos quando nós analisamos a estrutura literária? Nós descobrimos que está estruturado em forma de um quiasmo, que são invertidos ali e eles se conectam de alguma forma. Por exemplo, no capítulo 2, nós temos ali o sonho da estátua de 4 reinos mundiais e, finalmente, o estabelecimento do reino de Deus, que é simbolizado pela pedra. Quando você vai para o capítulo 7, você tem a visão de 4 animais que simbolizam os reinos mundiais e também o estabelecimento do reino de Cristo. Voltamos agora para o capítulo 3. O que é que você encontra? Os hebreus que são perseguidos e se mantêm fiéis mesmo em face da morte. No capítulo 6, que é a contraparte do capítulo 3, você tem Daniel, um hebreu, que também é perseguido e mesmo em face da morte ele se mantém fiel a Deus. Você volta para o capítulo 4 agora. No capítulo 4 você tem o orgulho de um rei que é abatido por Deus. Um rei orgulhoso humilhado por Deus. No capítulo 5 você tem Belsazar, um rei orgulhoso que é humilhado por Deus. Você tem aqui neste centro dessa estrutura o juízo de Deus sobre Nabucodonosor, o juízo de Deus sobre Belsazar. No caso de Nabucodonosor, ele teve uma segunda chance, porque ele ainda não conhecia o Deus verdadeiro. No caso de Belsazar, não houve uma segunda oportunidade. Por quê? Porque Belsazar, conforme as palavras de Daniel, ele pecou contra a luz, contra o conhecimento. Ele conhecia a história de Nabucodonosor e mesmo assim ele ele agiu de maneira atrevida contra o Deus do céu. Então foi executado o juízo contra Belsazar e ele não teve uma segunda oportunidade. Então este arranjo literário, ele nos ajuda a perceber as ênfases que o autor bíblico pretende dar ao texto que ele está escrevendo. E com isso, então, nós dedicamos atenção e entendemos melhor a mensagem que está sendo transmitida ali naquele texto. Uma outra coisa que nós precisamos entender, quando falamos da estrutura literária que nos ajuda na interpretação do livro, é uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa para o livro de Daniel, que nós podemos chamar de repetição e ampliação, ou repetição e expansão. Alguns podem dizer também recapitulação. Ou seja, nós temos uma profecia no capítulo 2, que é a profecia básica do livro de Daniel, que ela é repetida no capítulo 7, mas não é uma simples repetição. Nós temos aqui no capítulo 7 o acréscimo de outros detalhes. Você veja, no capítulo 2 nós temos o sonho do rei, é uma estátua. Ela está inerte, ela está parada, está imóvel, estática. Agora aqui no capítulo 7 você tem os animais, você tem o movimento, os ventos estão soprando sobre o mar está agitado e agora os animais começam a sair. E nós temos alguns detalhes acrescentados ao esboço básico do capítulo 2. Então nós somos aqui apresentados a um novo poder que não aparece diretamente lá no capítulo 2,
que é simbolizado por um chifre pequeno, um chifre que tem boca, um chifre que tem olhos, um chifre que fala e um chifre que se volta contra Deus. Quando você vai para o capítulo 8, que é a seguinte profecia, que esboça, vamos dizer assim, os reinos deste mundo até o estabelecimento do reino de Deus, você tem mais detalhes. Então é uma recapitulação, é uma expansão, novos detalhes são agregados de maneira que o quadro vai se tornando cada vez mais nítido para o leitor. E finalmente você tem a profecia final, que cobre os capítulos 10 a 12. Profecias em formas de esboço, que esboçam a história mundial. E aqui nós temos a profecia mais detalhada de todas. Então veja, não é uma nova profecia, mas é uma profecia que recapitula aquilo que já foi apresentado, acrescentando novos detalhes e nos ajudando na sua compreensão. Então há uma progressão nestas profecias, mas uma progressão nos detalhes, e não a apresentação de nova profecia, mas sim os detalhes estão sendo ampliados para que nós consigamos compreender. Passemos agora mais adiante e estudemos as profecias apocalípticas em Daniel. Há uma pequena diferença entre profecias clássicas, que são as profecias de Isaías, profecias de Jeremias, profecias de Amós, de Oséias, e assim por diante, e as profecias apocalípticas. As profecias apocalípticas, no Antigo Testamento, o exemplo maior é exatamente o livro de Daniel, embora nós encontremos em alguns outros textos do Antigo Testamento profecias apocalípticas, elas têm uma característica que as diferencia das profecias clássicas. As profecias clássicas, elas poderiam ter um duplo cumprimento. Tinha um cumprimento primário, tinha um cumprimento secundário. As profecias clássicas, elas se dirigiam ao povo na forma como eles estavam. Muitas vezes eram advertências de Deus, era uma mensagem de Deus, era uma exortação de Deus, eram orientações de Deus. A profecia apocalíptica, ela cobre um período muito longo. No caso do livro de Daniel, como nós já vimos, começa lá no tempo de Daniel e vai até o estabelecimento do reino de Deus. Então, coberta aí, no nosso caso, são mais de 2 milênios, já estamos aí 2 milênios e meio de cumprimento dessas profecias apocalípticas. Então, esse período de tempo, que evidencia naturalmente o controle que Deus tem sobre a história do mundo e como Deus está dirigindo todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos em relação aos seus filhos neste mundo. A profecia apocalíptica, ela não depende do povo, da aceitação do povo. A sua realização depende apenas do projeto de Deus. Então Deus vai cumprir o seu plano independente da ação do homem. No caso de Jonas, quando Jonas foi pregar em Nínive, a mensagem dele era uma mensagem de destruição para Nínive. Mas todo o povo, incluindo o rei, todos se humilharam, aceitaram a mensagem de advertência e Deus não destruiu o Império Assírio naquele momento. Por quê? O povo respondeu à mensagem de Deus. Mas no caso da profecia apocalíptica, se as pessoas aceitam, se as pessoas não aceitam, se as pessoas rejeitam, se as pessoas, não importa a sua posição, ela vai se cumprir. No caso, então, o estabelecimento do reino de Deus independe da resposta humana. Deus vai estabelecer o seu reino neste mundo. E isto é uma séria advertência para aquele que entende isto. Porque nós somos chamados a nos preparar para esse momento, quando Deus irá estabelecer o seu reino, e nos preparar para ser cidadãos deste reino. A profecia apocalíptica, ela também é extremamente importante. Normalmente ela surgia num contexto de crise para o povo de Deus. E neste caso aqui de Daniel, era um contexto de crise. Afinal de contas, o reino do norte, cuja sede ficava em Samaria, já havia sido levado para o cativeiro pela Assíria. Agora o reino do sul, cuja sede era Jerusalém, é levado para o cativeiro em Babilônia. Então o povo está em crise. E quando Daniel tem essas revelações, especialmente ali no capítulo 7, o templo está destruído, a cidade de Jerusalém está destruída. Então é uma crise nacional. Então Deus se apresenta. Eu não estou ausente, eu estou presente junto do meu povo. E eu tenho um projeto a cumprir com o meu povo. E esse projeto vai se cumprir independente dos poderes deste mundo, independente da Síria, independente de Babilônia, independente dos demais poderes que iriam se levantar nesse mundo. Deus está assegurando, eu tenho um projeto e eu vou cumprir esse projeto para aqueles que são fiéis. Então, esta mensagem
da apocalíptica, ela nos dá segurança. Se Deus tem um controle da história, se Deus é quem dirige a história de acordo com o seu propósito para abençoar o seu povo, então se eu, se você, se cada um de nós se entrega nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus, nós podemos ter certeza de que Deus está cuidando da nossa vida em particular, está cuidando dos nossos planos, está cuidando da nossa família, e Ele vai nos conduzir em segurança em meio aos perigos e aos desafios, à complexidade da vida neste mundo, até então o cumprimento do seu propósito para esse mundo em geral e da vida de cada um dos seus filhos em particular. Na quarta-feira nós passamos para o calendário de Deus. Aqui nós temos um conceito muito importante que precisamos ter em mente ao estudar as profecias de Daniel. Que método nós vamos utilizar para a interpretação das profecias de Daniel? As profecias apocalípticas de Daniel. Existem alguns métodos. Nós temos o método preterista, por exemplo, como o próprio nome já indica, entende que as profecias de Daniel se cumpriram no passado. E este passado estaria vinculado aí com o segundo século antes de Cristo e as atividades de um rei, um pequeno rei, chamado Antíoco IV Epifânio. Então os preteristas situam o cumprimento de tudo aquilo que está escrito no livro de Daniel a esse período da história. Temos um outro método que é chamado de futurismo, como o próprio nome indica, entende que algumas profecias de Daniel, e especialmente no capítulo 9, eles separam a última semana das 70 semanas e transportam essa última semana para um período de 7 anos que antecede a volta de Jesus. Então, são os futuristas. Agora, uma observação com relação a esses dois métodos de interpretação. Esses dois métodos eles surgiram na Contra-Reforma. Esse período da Contra-Reforma, posterior à Reforma Protestante do século XVI, ali é Martinho Lutero, João Calvino, então teve esse movimento chamado de Contra-Reforma e foi criado esse método de interpretação, esses dois métodos de interpretação, de preterismo e futurismo, criado por jesuítas. E por que eles criaram? Porque os reformadores eles utilizavam um método conhecido como método historicista de interpretação profética. E utilizando o método historicista de interpretação, os reformadores entenderam que o papado era referido na profecia. E entenderam que o papado estava sendo identificado como o chifre pequeno que aparece aqui no livro de Daniel, como o homem da iniquidade que aparece lá em 2 Tessalonicenses 2, e também como a besta que aparece lá em Apocalipse 13. E então, para livrar o papado do foco da profecia, os jesuítas criaram esses dois métodos, um que projetava o cumprimento das profecias para um distante passado, portanto não tinha nada a ver com o Papa, e outro que projetava o cumprimento das profecias para o distante futuro, ou seja, não tinha nada a ver com o Papa. Entretanto, o historicismo, ele se sustenta dentro do próprio livro de Daniel. Não apenas ele foi utilizado pelos reformadores, ele foi utilizado por Paulo, ele foi utilizado por Jesus Cristo, no seu sermão escatológico, quando Jesus Cristo diz, quando virdes, observe que o verbo está no futuro, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então Jesus está dizendo que alguma coisa que Daniel havia falado lá atrás ainda estava esperando seu cumprimento no futuro, e nós entendemos que isso aconteceu ali no ano 70, quando Jerusalém foi invadida e destruída pelos romanos. Tá certo? Então veja, mas quando nós voltamos para o livro de Daniel, nós encontramos aqui os princípios para a interpretação desse método, um método historicista, ou seja, a profecia se cumpre no decorrer da história. Por exemplo, quando Daniel interpreta o sonho da estátua para Nabucodonosor, aqui no capítulo 2, no versículo 38, na parte final, ele diz assim, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Neste caso, Nabucodonosor simbolizava todo o Império Babilônico. Mas na continuação, no verso 39, diz assim, depois de ti se levantará outro rei. Então observe que existe uma sequência. O primeiro reino, Babilônia. Depois de Babilônia, teríamos um segundo reino. E ainda no verso 39 diz assim, e um terceiro reino. Então se nós temos aqui Nabucodonosor primeiro, depois nós temos o segundo, o terceiro, e finalmente no verso 40 diz assim, o quarto reino será forte como ferro. Então nós temos uma sequência de reinos que se sucedem na história.
E finalmente nós temos a pedra que simboliza o reino de Cristo. Então, nós encontramos no capítulo 2 esta sequência que nos permite estabelecer o método historicista no próprio texto bíblico. Quando nós voltamos para o capítulo 7, então nós temos aqui uma ampliação, repete e amplia, alguns detalhes são apresentados, e então é dito aqui que foram vistos os animais, 4 animais, e no verso 4 diz assim, o primeiro era como leão. Então nós já temos aqui, começando a sequência, o primeiro. No verso 5 diz assim, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Então nós temos primeiro e segundo. Passamos adiante no verso 6, então menciona um terceiro animal, que era semelhante a um leopardo, e no verso 7 menciona aqui o quarto animal terrível e espantoso. E finalmente nós temos a referência ao Filho do Homem que recebe o rei. Então esta é a sequência, começando nos dias do profeta e avançando até o estabelecimento do reino de Deus. Então este é o método historicista que foi utilizado, como nós mencionamos, por Cristo, Paulo e assim por diante. Agora, há um aspecto do método historicista que é crucial, que é chamado princípio dia-ano de interpretação profética. O que significa este princípio de interpretação profética? Que um dia profético equivale a um ano literal. De onde surgiu essa ideia de que um dia simbólico equivale a um ano literal? Na verdade, isso nós encontramos no próprio texto bíblico. Por exemplo, se você procura no texto bíblico, nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 14 de Números, nós temos aqui uma informação muito interessante no verso 34, que diz assim, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então aqui nós temos, ainda que seja num relato histórico, nós temos esta referência aqui, neste capítulo 14 de Números, no verso 34, de que estes dias em que espiaram a terra equivaleriam a 40 anos. E depois nós encontramos no capítulo 4 do profeta Ezequiel, nós encontramos também aqui uma passagem que nos ajuda a estabelecer este princípio de ano, que faz equivaler um dia simbólico em um ano literal. Nós temos aqui nos versos 4 a 6, diz assim, deita-te também sobre o teu lado, é uma ordem que Deus está dando ao profeta, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Então nós temos esses dois versos aqui, em Números e também em Ezequiel, que falam acerca desta equivalência. Um dia simbólico equivale a um ano literal. Agora, nós encontramos no próprio livro de Daniel algumas especificações da profecia que simplesmente impediriam que se cumprisse num período literal. Por exemplo, quando nós vamos para o capítulo 8 de Daniel, quando fala das 2.300 tardes e manhãs no verso 14, nós encontramos aqui um simbolismo evidente nessa própria menção aqui de 2.300 tardes e manhãs, que não é a maneira natural de se referir a um período de tempo. Tá certo? Nós nos encontramos aqui num contexto simbólico, uma unidade de tempo que é diferenciada, uma quantidade também diferente daquilo que seria usado numa conversação normal e que já aponta para o seu simbolismo. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma identificação do animal que aparece no capítulo 8, do primeiro capítulo, que é do primeiro animal, que é o carneiro, e a interpretação que o anjo dá no verso 20 diz que simboliza aqui o Império Medo-Persa. Então, isto por si só já indica o quê? Que nós estamos vivenciando um período longo da história. E depois este animal ele é substituído por um bode.
E este bode é dito aqui, é identificado pelo anjo como sendo a Grécia, que ocupa naturalmente um período longo na história. Portanto, nós vamos encontrar este período de tempo das 2.300 tardes e manhãs já inserido dentro do contexto que envolve esses impérios aqui e outros impérios mais que iriam surgir. Portanto, nós estamos falando de alguma coisa que é simbólica e por isso interpretamos simbolicamente esse período das 2.300 tardes e manhãs como significando 2.300 anos. Agora, quando nós vamos para o capítulo 7 de Daniel, a mesma coisa. No capítulo 7, no verso 25, fala ali acerca de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também não é a forma usual, comum, de se expressar com relação a tempo. Então, nós estamos aqui também num contexto simbólico, falando de animais, um leão com asas, depois um urso meio torto, assim, depois fala de um leopardo que tem 4 cabeças, 4 asas e tal. São animais híbridos que não se encontram na natureza. Então, o contexto é simbólico. Então, nós temos aqui também um período de tempo que é referido dessa forma, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 tempos e meio, que também não é a forma normal de falar, que já aponta também para o simbolismo que está envolvido. Então, nós entendemos que aqui também nós estamos diante de alguma coisa que precisamos interpretar simbolicamente na profecia apocalíptica. Então nós teríamos três tempos e meio, que seriam 3 anos e meio, cada ano 360 dias, então seria um período de 1.260 anos, tá certo? Então, simbolicamente expresso dessa forma, mas interpretado na profecia apocalíptica dessa maneira. Um dia equivale a um ano, ok? Então, chegamos ao final do nosso estudo para falar acerca da relevância contemporânea de Daniel. O que Daniel tem a ver comigo? Bom, a primeira coisa que é ressaltada aqui pelo autor da lição é que Deus continua sendo soberano, apesar de todas as crises que acontecem no mundo. Apesar dos problemas políticos, dos problemas sociais, apesar dos problemas religiosos, Deus é o soberano da história e é soberano também da nossa vida e vai dirigir a nossa vida da mesma forma como dirigiu a vida de Daniel e dos seus companheiros lá em Babilônia e fez com que eles prosperassem naquele lugar. O segundo aspecto, Deus dirige o curso da história. Deus tem o controle da história. Deus vai dirigir a história para o fim que Ele planejou, independente da ação humana, independente das conspirações humanas, independente dos caprichos humanos, independente da sede de poder dos seres humanos, Deus está dirigindo o curso da história e Ele vai conduzir tudo até estabelecer o seu reino neste mundo. E, finalmente, Deus apresenta aqui, a partir de Daniel e seus amigos, um exemplo para nós que somos seus filhos e que vivemos no tempo do fim. Exemplo de fidelidade, exemplo de consagração, exemplo de dedicação ao estudo da palavra de Deus, exemplo de oração. Pessoas que pautaram a sua vida de acordo com a palavra de Deus. É um exemplo que nós devemos seguir. Se muita coisa não aprendermos dos detalhes proféticos do livro de Daniel, mas se nós aprendermos deste exemplo de fidelidade a Deus, de fidelidade à sua palavra, de ser fiéis a Deus independente das circunstâncias, das ameaças que sofremos, então nós com certeza seremos guardados por Deus na nossa vida, na nossa trajetória nesse mundo e seremos conduzidos por Deus de uma maneira muito segura até o seu reino eterno. Então perceba que a profecia não foi dada simplesmente para atiçar a nossa curiosidade. Ela foi dada para nos levar a compreender a necessidade que temos de entregar a nossa vida a Deus, de nos consagrar a Ele cada dia, na esperança de que em breve nós nos encontraremos com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Que Deus abençoe você e que você seja inspirado ao estudar estas maravilhas contidas na palavra de Deus, a se tornar cada vez mais consagrado nas mãos do Senhor. Fica na paz de Deus.